Caríssimos alunos do primeiro ano do nosso ITQ BAS 025, Pai seja convosco. Estamos agora dando início ao nosso segundo módulo de estudos do ano letivo de 2020, continuando ainda no modelo EAD, já que ainda continuamos na fase de pandemia, de crise epidemiológica, onde a recomendação máxima é ficar em casa. Então, meus amados, eu estou com uma disciplina importantíssima nesse curso e para aqueles que já estão ingressados no ministério, ou vão ingressar um dia, porventura. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem diferenciar dons pessoais de dons ministeriais, de dons espirituais e de talentos? São tudo a mesma coisa? Ou se tratam de categorias diferentes? Qual seria realmente a diferença, O que difere o dom pessoal do dom ministerial? O que difere um dom espiritual de um talento? Nós vamos descobrir isso durante as nossas aulas. Na página 13, nós temos aqui um quadro com essa relação dos dons. Os dons pessoais são 7: profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, governo, misericórdia. Os dons ministeriais são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons espirituais são ao todo 9: palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de milagres, discernimento de espíritos, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. E os talentos são vários. Entre eles, hospitalidade, administração, música, composição e regência, artesanato, louvor, dança, diaconia, teatro, e colocaria também até a interpretação de sonhos, é um acréscimo meu, e etc. São vários, Os dons pessoais se diferem dos dons ministeriais porque eles são concedidos por Deus. Está lá em Romanos 12, do 3 ao 8. O texto está aparecendo aqui agora. Vamos ler aí? Romanos 12, do 13 ao 8. Tcharam. 3 ao 8, Ele diz aqui: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo, no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, Deus concede esses dons pessoais a cada um de nós para que nós possamos ser úteis no corpo de Cristo. Então, são dons individuais que vão surgindo entre os irmãos. E não quer dizer que vamos ter todos, e nem somos obrigados a ter todos os dons. Cada um vai ter 2, 3 dons desses aqui ou mais. E eles são permanentes, significa a função de cada um de nós na igreja. Você já descobriu quais são os seus dons pessoais? Reflita. Você é profeta, você ministro, no caso ministério, você serve, você tem esse dom de servir, você tem o dom do ensino, você tem o dom de exortar, você contribui de maneira assim diferenciada com a igreja, você tem dom de liderança, que é o governo, é uma pessoa que tem o dom de misericórdia, que se compadece muito facilmente dos outros e procura ajudar a todos. Vai identificando aí qual é o seu dom pessoal, que é um dom permanente dado por Deus. Isso depois que você se tornou um servo do Senhor, ok? Então, não são dons exclusivos de pastores, porque não estamos na categoria de dons ministeriais. Pastora, profeta, significa que
O Senhor me qualificou para sair entregando profecia. Então eu vou procurar um determinado irmão, porque eu senti no coração de falar para aquele irmão: meu irmão, eis que o Senhor me manda te dizer. Não, meus irmãos, não está se tratando disso. A pessoa que tem o dom de profecia como dom pessoal é uma pessoa que defende a palavra, defende o evangelho com veemência. É uma pessoa que tem facilidade de discorrer sobre a palavra, de pregar sobre ela, né, que fala da palavra com autoridade. Então esse irmão vai ser útil em visitar pessoas nos hospitais, visitar irmãos nos lares que estão afastados, né? Essa pessoa com certeza vai ser defensora do evangelho no trabalho, na faculdade, enfim. Vamos lá. Dons ministeriais, eles são diferentes dos dons pessoais porque eles são concedidos por Jesus, o cabeça da igreja. Está lá em Efésios 4, do 7 ao 16. Abra aí a sua Bíblia. Em Efésios 4, do 17 ao 26, e nós vamos ler, ok? E diz assim, é do 17, não, é do 7 ao 16, é um trecho bem longo, né? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ficou claro aí? Sublinha aí o versículo 7, dom de Cristo. De quem vem os dons ministeriais? De Jesus. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de nós, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Então, todos os dons estão concentrados aqui no versículo 11. Agora vem toda uma explicação da finalidade. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós vamos ler até o 16, né? Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então o Senhor separou alguns para estarem à frente, né, da membresia. Esses são aqueles que são dotados, escolhidos, vocacionados e dotados de dons específicos, para atuarem no ministério, na função de liderança, na condição de pastores, de evangelistas, né, também de mestres. Vamos ver aqui novamente quais são os dons. São 5 apóstolos, que, para clarificar o nosso entendimento, na nossa igreja, um apóstolo, na verdade, a gente chamaria de bispo. São os pastores de pastores. Na verdade, a nossa igreja também não nomeia assim. Mas a gente entenderia que é aquele que cuida de pastores, é o pastoreio de pastores. Profetas, né? Os profetas são aqueles que realmente têm o dom da profecia, e essa profecia, ela é entregue no momento, especialmente no momento que se está pregando, você percebe ali a revelação da palavra de Deus. Aquela pessoa prega de uma maneira que você pensa que ela sabe da sua vida, não te conhece, nunca te viu, mas o Senhor vai concedendo ali aquela pessoa, o Espírito Santo vai concedendo a revelação e a pessoa vai pregando ali como se soubesse a vida
das pessoas ali presentes, de uns ou outros que vão recebendo ali intensamente uma palavra profética, uma palavra reveladora. Tem também os evangelistas, aqueles que possuem esse dom, eles geralmente se revelam na maneira de pregar, de anunciar a palavra. Eles pregam de maneira simples e geralmente têm facilidade de ganhar almas para Jesus. E eu vejo claramente este dom na vida do nosso pastor Alberto, né? Nosso pastor titular e também superintendente da região 891. A gente percebe que ele tem esse dom de evangelizar. E muitas pessoas aceitam Jesus com a sua pregação, com a sua maneira de falar do Evangelho. E geralmente o conteúdo que prevalece para quem é evangelista, ou seja, eles mais pregam é sobre salvação mesmo. Os pastores, não preciso falar muito, né? Quem tem o dom de pastorear são pessoas que foram chamadas para cuidar de rebanho, cuidar de pessoas, zelar da consolidação das almas, da permanência das almas no caminho de Deus e verdadeiramente dar conta dessas almas ao Senhor. E não é fácil, é um ministério bem complexo, né? E os mestres são aqueles que têm a alta responsabilidade de ensinar, de capacitar o corpo de Cristo e até mesmo a liderança da igreja, né? Eu, como professora de TQ, me sinto assim com uma responsabilidade bem pesada sobre os meus ombros, porque eu lido com formação de obreiros, de pastores, né? De líderes em geral. Então, os dons espirituais são diferentes dos dons ministeriais e dos dons pessoais. Por quê? Enquanto os dons pessoais são concedidos por Deus, os dons ministeriais, nós vimos, são concedidos por Jesus à sua igreja, alguns da sua igreja. Os dons espirituais são concedidos pelo Espírito Santo. Então, as categorias se dividem de acordo com a Trindade. Está lá em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Vamos conferir? Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, gente, os dons espirituais são dons, né, concedidos pelo Espírito Santo no momento da manifestação espiritual para beneficiar todos os crentes visando um fim proveitoso. Então, assim, enquanto os dons pessoais você não precisaria estar batizado com o Espírito Santo, os dons ministeriais provavelmente você já porque provavelmente você já recebeu inclusive os dons espirituais, né? Os dons espirituais são recebidos após a experiência do batismo com o Espírito Santo. Então, alguns recebem de imediato variedade de línguas, outros nem sequer recebem esse dom, mas falam, ao menos, no momento da experiência do recebimento do batismo com o Espírito Santo. Isso é dúvida para muita gente. Eu quero que fique claro na cabeça de vocês, alunos. O falar em línguas
nem sempre é um dom na vida de alguém. Se você falou só no ato do batismo e não falou mais, isso quer dizer que você não recebeu este dom. Mas pode ser que de vez em quando, assim, muito dificilmente, você consiga falar. Não quer dizer ainda que você tem o dom. Esse é o menor de todos os dons e você pode pedir ao Senhor, porque assim, é edificação exclusiva da pessoa, é um dom de edificação pessoal, não serve para edificar a igreja, a menos que você esteja entregando uma palavra reveladora, edificante à igreja em línguas estranhas e outro irmão que tenha o dom de interpretar, interprete ali e fique claro o que você está querendo transmitir. O contrário disso não serviria para edificar, porque é falar em mistérios com Deus. Você pode estar falando em língua dos anjos ou em língua dos homens que você desconhece, né? Nesse momento nem você consegue compreender, a menos que você ore pedindo ao Senhor para te revelar. E se o Senhor te revelar, então você saberá em que significa as palavras em línguas estranhas que você está declarando no seu momento de oração, no seu momento de estar ali sentindo fortemente a presença do Senhor. E o dom de falar em línguas é importante destacar aqui, porque tem gente que banaliza demais e acha que a qualquer momento pode soltar uma palavra em língua estranha. E não é assim. A gente precisa realmente entrar na presença de Deus, sentir a unção, a presença e de fato ali se derramar, né? E é quando no ápice ali dessa manifestação da presença de Deus você vai novamente falar em línguas. Então, gente, foram citados 9 dons, eu estou falando aqui do 8º, né, que foi mencionado aí. A pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria são chamadas de sábias. Elas têm uma resposta muito sábia sempre para cada situação, para cada questionamento. São pessoas que geralmente são conselheiras e às vezes não tem instrução, não tem muita instrução. Eu me refiro assim a nível de educação, né? de estudos. Muitas vezes é uma pessoa semi-analfabeta ou só fez o ensino fundamental, mas a pessoa tem uma sabedoria imensa, né? E você deve conhecer pessoas assim, quando abre a boca para falar sobre a vida, sobre a palavra, sobre experiências, você percebe a sabedoria emanando ali dos lábios dessa pessoa. Quem tem a palavra de ciência é aquela pessoa que consegue falar mais profundamente sobre as coisas, ela tem um entendimento melhor, né, um conhecimento melhor, por exemplo, das escrituras. Ela consegue também unir o conhecimento secular com o conhecimento das escrituras quando ela está ensinando, quando ela está pregando. E às vezes ela consegue fazer uma reflexão mais além do que as pessoas que não têm esse dom de palavra de ciência ou de conhecimento. A fé como um dom espiritual, gente, é uma fé sobrenatural. Não estamos falando de uma fé normal. Todo mundo nasce com uma fé natural. Mas é uma fé como dom espiritual. É aquela pessoa que faz coisas extraordinárias. Porque vive mesmo pela fé, não teme coisa alguma. E é uma pessoa que tem muitas experiências de cura, de vitória, porque ela é uma pessoa com uma fé extraordinária, né? Dons de curar e operação de milagres são muito similares, mas o dom de curar tem a ver com orar sobre enfermos e serem curados, expulsar demônios e os demônios, né, baterem em retirada. Mas a operação de milagres pode ser qualquer outra coisa, não somente cura. Algum sobrenatural acontecer e for por conta de uma pessoa que tem esse dom, né? A operação de milagre pode ser, então, a realização de qualquer coisa sobrenatural através dessa pessoa que tem este dom de operação de milagres. É um dom, assim, bastante incomum, mas existe, né? E Deus não vai entregar um dom, o Espírito Santo, melhor dizendo, não vai entregar este dom para alguém, para que esta pessoa, de repente, né, não descubra um fim, uma finalidade, um modo de usar isso na igreja para a edificação do corpo de Cristo. De maneira alguma. Não é para que a pessoa de repente se vanglorie. Eu tenho um dom de fazer milagre. Então, nesse momento,
eu vou pedir ao Senhor que encerre a chuva agora, que faça cessar a chuva porque está me incomodando, está chovendo demais. Faz, Senhor, parar de chover, a chuva parar imediatamente, ou qualquer outra coisa assim, de milagre. Só para a pessoa depois dizer, eu tenho esse dom. De jeito nenhum, né, gente? Mas com certeza é para edificar a igreja. Quem tem discernimento de espíritos consegue, com certeza, compreender, por exemplo, perceber a diferença entre alguém endemoniado, alguém que está fingindo que está endemoniado. Consegue discernir facilmente que espírito está atuando ali naquela pessoa, que muitas vezes a gente acha que a pessoa está falando em línguas e acha que é uma manifestação do Espírito Santo, mas de repente não, porque o diabo, né, os demônios também falam em línguas, falsas línguas. E quem tem um dom de discernimento, ela percebe, essa pessoa não está falando em línguas pelo Espírito Santo, mas sim por espíritos malignos. E ela, através desse discernimento, ela vai ser guiada a orar de maneira diferente, ou impor as mãos sobre essa pessoa, e o demônio, ou os demônios, com certeza vão cair por terra. Né? Então, falta agora só, deixa eu ver, profecia, que é o dom de número 7. Profecia como dom espiritual é um dom assim raro, mas tem pessoas sim, e a gente vê muito, né, nas igrejas onde o pentecostalismo é mais elevado, vamos dizer assim, o nível mais elevado de pentecostalismo, porque nós somos pentecostais moderados. Mas a Assembleia, por exemplo, o nível de pentecostalismo é mais elevado, então é onde esse dom se sobressai bastante. Então, a pessoa realmente é capacitada pelo Espírito Santo para revelar, para entregar uma palavra profética a alguém, à igreja, e a gente pode conferir, sim, muitos que são verdadeiros, graças a Deus, que não falam profetadas, mas falam realmente uma palavra certeira. Na nossa igreja eu já vi isso acontecer, já vi uma pessoa entregar, né, uma palavra profética aos pastores a respeito da própria igreja e realmente a palavra se cumpriu. Né? Depois essa pessoa não permaneceu com este dom. Vamos falar sobre a questão da permanência dos dons. Olha, os dons pessoais são permanentes, já os dons ministeriais são transitórios, eles podem não permanecer na vida da pessoa, né, que foi chamada para o ministério. E os dons espirituais são eventuais. Você pode, de repente, entregar uma palavra profética uma vez só na sua vida. Bom, Deus me usou para profetizar um bebê no ventre da minha irmã Lívia. Essa experiência de profecia como dom espiritual, eu passei por isso apenas uma vez. Eu não me recordo de ter entregado uma profecia para alguém, de ter feito uma oração profética e de fato acontecer, como foi com a minha irmã Lívia, que hoje não, né? Há mais de 5 anos, já quase 6 anos, é mãe de Sofia. Isso aconteceu no ano de 2012. E Deus falou fortemente ao meu coração para que eu fosse até Lívia e botasse as mãos no ventre, que ela ia se engravidar. Ela sempre teve dificuldade de engravidar. E eu quis passar a bola para minha mãe. E minha mãe disse, não, se Deus falou com você, filha, é você que vai lá botar as mãos na barriga de Lívia e orar. Então, fui lá e fiz isso. Impus as minhas mãos e orei com muita fé. E graças a Deus, Sofia está aí para nossa alegria, né? Então, são eventuais. Você pode, de repente, manifestar esse dom em alguns momentos, algumas etapas da sua vida, mas isso não quer dizer que esse dom está permanentemente com você. É a instrumentalidade que o Espírito Santo usa para momentos específicos, né? Então, é Ele mesmo que determina, na verdade, o aparecimento, a utilização desses dons. Já os dons ministeriais é a vocação para o ministério chamado, nem todos são chamados para o ministério. Quando a pessoa não tem um chamado, isso fica claro com o andar da carruagem, com o passar do tempo, a gente vai observando os frutos ou a falta de frutos. Os dons pessoais é a função de cada um no corpo de Cristo, como já havia mencionado antes. Agora, os talentos, o que são os talentos? São concedidos na concepção, são presentes de Deus
que nascem com a gente, né? São natos, mas também podem ser adquiridos, podem ser aprendidos. São capacidades, né, que a gente recebe como um presente de Deus na nossa vida, pelo fato de sermos obra de suas mãos, pelo fato de termos sido criados conforme a sua imagem e semelhança, né? Então, assim, qual é a orientação em relação aos talentos, que são vários, né? Você pode ter o dom da hospitalidade, da administração, o dom do louvor, da dança, o dom da comunicação, da ação social, enfim, uma série de talentos, uma variedade muito grande. Qual a orientação? Utilize os seus talentos para a glorificação do Senhor. Claro que você vai usar suas capacidades, seus talentos também para si mesmo, né? Para conquistar seus sonhos no seu trabalho. Então, você vai ter uma recompensa financeira por isso. Alguns ganham realmente muito dinheiro, né, por conta dos seus talentos. Mas aqueles que são servos de Deus, mesmo ganhando dinheiro por conta de seus talentos precisam ser dedicados ao Senhor e servir para a glorificação do nome do nosso Deus. Amém, gente? Lembrando que eu estou na página 13 do livro e eu quero fechar aqui essa primeira aula, né, que é só uma introdução mesmo, que eu nem usei a introdução, eu fui lá para... na verdade, eu estou aqui no capítulo 1, né, da introdução, mas eu já fui logo para a página 13, utilizando esse quadro, né, mas eu quero aqui fechar a aula dizendo que o objetivo geral dessa disciplina é levar o aluno a conhecer os dons espirituais e os ministérios bíblicos, a fim de que o mesmo possa identificar os seus próprios dons para atuar tanto no corpo de Cristo como no ministério com eficiência. O primeiro capítulo, então, foi o que abordamos hoje, a introdução aos dons e ministérios. O capítulo 2 nós vamos estudar mais especificamente, né, sobre os dons pessoais, que são os concedidos por Deus. O capítulo 3, dons ministeriais, que são concedidos por Jesus. O capítulo 4 e o 5 falam dos dons espirituais. São 2 capítulos para tratar dos 9 dons. São 9, né? São muitos. Então, o capítulo 4 é a parte 1 e o capítulo 5 traz a parte 2 dos dons espirituais. E, por fim, o 6º capítulo, estudaremos talentos e habilidades pessoais. E aí, gente, quais são as expectativas de vocês em relação a essa disciplina que vamos estar estudando agora no 2º módulo? Façam comentários, tá? Na página 11 do livro, nós temos aqui a origem, né, da palavra dom, a origem grega, que é da palavra charismata. E o significado de charismata é uma concessão, uma bênção, uma capacitação espontânea da parte de Deus. Nota, o Espírito Santo concede os dons relatados em 1 Coríntios 12 a quem ele quer e conforme a ocasião recomenda, ou seja, a partir de uma necessidade ou uma urgência ou emergência. E outra coisa que é importante salientar aqui, o Espírito Santo concede de acordo com a vontade dele. A vontade dele é soberana, tanto para escolher as pessoas a quem ele vai estar concedendo esses dons espirituais, como também o momento em que será usado, o momento em que o Espírito Santo vai estar ali, impelindo as pessoas a fazerem, né, a agirem pelos dons, né, a ter essa manifestação dos dons. Aqui diz que essas manifestações não são exclusivas aos cultos coletivos, mas preferencialmente são para a igreja, que se reúne para ser ministrada pelo Senhor. Então, num culto da sua casa pode acontecer sim uma manifestação do Espírito Santo, mas é preferencialmente aonde se reúnem os salvos, os servos de Deus, no templo, né? Para fechar aqui, página 12, o propósito dos dons espirituais. Perman pergunta e responde: qual o propósito principal dos dons do Espírito Santo? São capacidades espirituais concedidas com o propósito de edificar a Igreja de Deus por meio da instrução dos crentes e para ganhar novos
convertidos. Glória a Deus. Gente, tem que ter muito cuidado com os dons. Aqui fala sobre a ignorância acerca dos dons, porque assim, tem pessoa que desconhece, né, sobre o assunto e tem nenhuma experiência a respeito. Tem pessoas que fazem mau uso dos dons, então há consequências, né, que são apontadas aqui no livro em relação aos dons espirituais, quanto ao desconhecimento, que causa descrença nas manifestações, resistência, incredulidade quanto aos dons, a falta de liberdade ao Espírito Santo, ele fica ali amarrado, resistido e entristecido na igreja, e etc. Quanto ao mau uso, né, usar de maneira errada, pode causar idolatria por parte de cristãos imaturos, os dons podem ser vulgarizados, o risco da manipulação espiritual de ouvintes, o risco de manipular as emoções do povo em vez da espiritualidade. O crente não, o crente, especialmente aquele, né, que está ali no altar, que está sendo usado por Deus, ou deveria estar sendo usado por Deus, ele não pode estar trabalhando com as emoções das pessoas, tem que estar trabalhando com a parte espiritual, com a espiritualidade de todos os ouvintes. Tem aqui a popularização dos dons, né, que na verdade isso não é uma coisa boa, confusão na igreja, descrença nas manifestações devido ao abuso espiritual que ocorre. Isso a gente vê acontecer muito, né, na igreja que foi citada aqui anteriormente. Tem também o risco do radicalismo, do fanatismo, do legalismo e o desprezo pelo estudo da palavra e a ênfase desordenada da experiência e das sensações. O tempo todo a pessoa diz que está recebendo revelação. Ela não está mais nem se preocupando de receber a revelação de Deus, indo para a Bíblia, estudar, meditar e compreender o que Deus está ali revelando para ela. Então, existem esses perigos e a gente tem que ter todo esse cuidado. Na página 15, nós temos aqui também orientações de como a igreja pode cooperar com o Espírito Santo acerca dos dons espirituais. Temos também aqui a definição de ministério. O ministério é o dom dado por Cristo, como a gente já viu, segundo a determinação dele mesmo. Ou seja, ele que nos criou e conhece a nossa estrutura, personalidade, caráter e temperamento, sabe qual o melhor dom ministerial nos cabe. O ministério se exerce por obediência amorosa e por fé, gente. Então, não adianta também a gente querer ter o chamado sem ter, querer de repente se vocacionar, porque quem vocaciona é o Senhor Jesus, e devemos ser obedientes, também não fugir ao chamado e atender a esse chamado com fé, com muita fé. Ok, gente? No mais, a gente vai ter ainda aí muito tempo para estudar. E o dom supremo é o dom do amor. Ele vem falando aqui, ó, em Romanos 12, 9. Chaplin nos diz que o amor é a base do serviço cristão e esta atitude amorosa inclui a repulsa do mal, o apego ao bem, a fraternidade, o fervor do espírito, a esperança, a paciência e a muita oração. É assim que podemos administrar nossos dons. Romanos 13, 9.